Bom, falar a respeito de outro assunto, ainda dentro desses grupos políticos ligados à base de sustentação ao governo, a gestão de Rafael Fonteles, Marcelo Castro comentou sobre a relação do MDB e do Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais em todo o estado do Piauí. E sobre o posicionamento do governador nessas eleições. Existe um entendimento de que locais onde os partidos da base estão num momento de disputa, que haja um comportamento que possa não alterar muito a rota dessas siglas. Então, especificamente sobre MDB e PT, Marcelo Castro fez um comentário. O governador tem dito que onde tiver dois candidatos que tenham votado nele, ele não se mete nem para um lado nem para o outro. Se ajuda um, ajuda o outro na mesma proporção. E ele tem cumprido isso até agora e eu acho que é a postura correta. Porque o Rafael não é governador do PT, ele é governador de uma ampla coligação. E evidentemente que ele tem que governar para o PT, mas para todos os partidos. Marcelo Castro diz então que Rafael Fonteles deve governar para o PT e para todos os partidos. Deve governar, para todos os piauienses, mas na hora da gestão da política, ele tem que ser visto mais como um filiado do PT ou como um gestor de um grupo maior, Elivaldo Barbosa? Um pouco das duas coisas, né? Ele tem que pensar no partido, naturalmente, ele precisa do partido, valorizar o partido ao qual ele é filiado, mas ele também tem a plena ciência que ele comanda um bloco, não é só um partido. O PT não chegou sozinho no poder, ele precisa de aliados. E tem também 2026 que está chegando. Então, o senador Marcelo Castro defende essa postura, eu acho que esse é um posicionamento desejado para o caso, assim, onde Marcelo Castro tem um olhar muito especial, que é lá em São Raimundo Nonato, a disputa entre aliados que foram também adeptos que apoiaram o Rafael Fonteles em 2022, ali é o que ele espera, né? Um comportamento de neutralidade. Agora, há muitas situações, né, Sávio, em que, mesmo tendo ali partidos da base aliada, mas isso não quer dizer que o governador vai ser neutro, não, absolutamente. Há casos que, mesmo partidos da base aliada disputando, o governador terá o lado dele. Sávio? Olha, um comentário sobre o PT, que alguns levam como elogio, mas a maioria leva como crítica, né? Que o PT é um partido hegemônico que prefere perder do que dar espaço para um aliado. E os petistas, no entanto, falam, olha, a gente conseguiu consolidar esse espaço, conseguimos buscar essas alianças e é o jogo da política, é o jogo da força, né? No Rio a gente está vendo muito isso, né, nesse momento, e essa neutralidade esperada do governador Rafael Fonteles, todo mundo quer, né, mas o fato é que há sim, em grupos políticos, inclusive disputas familiares muito específicas, em que a balança vai pender mais para um lado, do jogo. E aí cabe ao governador deixar isso claro para todo mundo. Não deixar claro, ele tem que não deixar claro. Achei que era o contrário, sabe? Eu vou dizer, olha, pessoal, eu vou ter tal posição na cidade X, porque o meu partido tá. Mas o ideal não é isso. Não, o ideal é não deixar claro. Que aí a briga aumenta. Elivaldo, eu não sei. Não, por exemplo, no caso de São Raimundo Nonato, veja só como são diferentes as situações. São Raimundo Nonato, MDB esteve com Rafael, o vice-prefeito, candidato agora, Rogério Castro, esteve com Rafael em 2022. Agora o PT, que era progressista, foi para o PT, Hélio Isaías, Carmelita Castro, Hélio Neto, Isaías Neto, que é o candidato pelo PT, também são aliados de Rafael Fonteles no governo do Estado. Então lá ele pode até ter assim, uma postura de... Porque ele foi lá recentemente, tirou foto com todo mundo. Pousou para todos os lados, então. Os dois são aliados, são dois lados que aí. Agora, como vai ser o calor da campanha, vamos aguardar. Mas a tendência é de ter esse certo respeito à disputa, manter uma certa neutralidade. Mas em Floriano, recentemente o prefeito Antônio Reis se filiou ao PSD, trocou progressistas pelo PSD. Mas em 2022, ele com Joel e outros aliados lá do Progressistas fizeram campanha pró-Joel, pró-Silvio Mendes, enfim. E do outro lado tem Marcos Calume, deputado estadual do PT. Então, mesmo sendo PSD e PT, Rafael Fonteles já lançou Marcos Calume lá em Floriano e seguramente participará de todos os comícios, os grandes comícios que o PT realizará em Floriano a favor do PT e da candidatura de Marcos Calume. Eu não tenho a menor dúvida disso. Estou sentindo, na forma como tem se comportado o governador Rafael Fonteles, é que ele prefere muito mais que os partidos entrem em acordo, ainda que o PT não ocupe protagonismo, no meu caso, por exemplo, de Picos, Parnaíba,
né? Então, os candidatos estão sendo apoiados, no MDB, apoiados pelo PT, do que ter que fazer uma divisão. Como aconteceu, por exemplo, em Oeiras, né, onde o PT aderiu... Abriu mão, né? Exatamente. Então, outro exemplo bem interessante. Me parece, pela própria declaração dele hoje, exibida no Notícia da Manhã, que ele prefere que esse entendimento aconteça. Ocorra, né? Do que, eventualmente, ele ter que resolver uma aresta maior. O problema, muitas vezes, é esse, né, sabe? É que o PT não estará na cabeça dessa disputa. Eu acho que essa costura toda é feita ali no Karnak, tem um secretário de governo, Marcelo Noleto, atuando muito atentamente, como se fosse a eleição municipal, várias casinhas. Tem a mansão, tem a casa de praia, tem o casebre, ou seja, são municípios grandes, médios, pequenos, e o Karnak está atento a tudo isso, porque essa eleição municipal, ela prepara a de 2026. No entanto, deixar as digitais nesse processo é algo traumático, porque é uma disputa, mesmo que tenha um favorito, em muitos municípios não tem uma disputa extremamente acirrada, voto a voto, quando você se posiciona para um lado, se são dois aliados, historicamente, ou dois nomes de partidos da base, quando você puxa mais para um lado, termina gerando ali uma fratura que depois vai ser difícil resolver. Então, eu vejo que houve, sim, uma costura muito forte do governo por trás de todos esses palanques, no entanto, sem as digitais, para não gerar muitos traumas. Até porque todo mundo está mirando também 2026. Quer dizer, dessa eleição municipal, eu vou vendo aí, por exemplo, os partidos governistas, PSD, MDB e PT, é dessa coalizão que sairá a composição majoritária de 2026. Quem vai ocupar aqui espaço? A eleição municipal vai falar muito sobre esse assunto. Vamos dar um exemplo? O deputado federal Júlio César garante que vai para as eleições municipais desse ano, de 2024, de olho em 2026. Ele e o partido PSD devem seguir as estratégias para os municipais 2024, de olho naquilo que pretende alcançar em 2026. Essa declaração ele deu hoje também aqui à TV Cidade Verde. Vamos ver. Nós temos sentimento também de fidelidade a este grupo e de respeito. Claro que pela dimensão que o PSD tem hoje e pela perspectiva de crescer e crescer muito na próxima eleição, o PSD quer um espaço dentro da chapa majoritária e da chapa proporcional, que nós temos nomes muito fortes e que esse espaço seja concedido com acordo e com consenso desses partidos que fazem parte da base. Elivaldo, no time de futebol você tem os titulares, os reservas, e está todo mundo vestindo a mesma camisa. Mas está todo mundo querendo provar que é mais forte, que é melhor para ocupar a vaga principal. Então está todo mundo junto, mas está todo mundo querendo aproveitar esta oportunidade para mostrar que tem condições de chegar forte em 2026. É mais ou menos isso que está fazendo o PSD. E não só o PSD, todos os outros partidos da base. Todos os outros, né? O PSD, porque já deixa essa estratégia bem nítida, bem clara. Investe, como sempre investiu nas eleições municipais, vem crescendo a presença nas eleições municipais desde 2016, 2020 da mesma forma. 2024 o partido acredita que será a legenda que vai eleger mais prefeitos. Vamos ver se isso aí vai corresponder à realidade lá em outubro. Mas o fato é o seguinte, o PSD está vinculando esse desempenho à presença da chapa majoritária em 2026. O partido aposta todas as fichas na presença de Júlio César na chapa do governador Rafael Fonteles para uma das vagas de Senado. Marcelo Castro terá que renovar o mandato. O mandato de 8 anos vai terminar em 2027, comecinho de 2027. Será candidato à reeleição. Sobra uma vaga. Essa vaga tem o PT disputando, lideranças do PT forte disputando lugar nessa vaga. O PSD acha que chegou a vez dele e com legitimidade, vai buscar ocupar para formar essa coalizão PT, MDB e PSD. A outra vaga será de Ciro Nogueira, que também vai ter que renovar. Exatamente. Entrar na disputa para renovar a sua... Mas por outra coalizão, vai pela oposição. Pela oposição, no caso, sim. Então, é só para deixar claro para o telespectador que são duas vagas. Uma é de Marcelo Castro. Perfeito. E a outra é de Ciro Nogueira. Né? Ciro Nogueira, do Progressistas, portanto, organizará essa disputa por outro grupo político, e enquanto Marcelo Castro pela situação. E agora, a outra indicação da situação, porque vamos lembrar que Ciro foi eleito na época pela situação, né, vamos dizer assim.
e então essa outra vaga seria do PSD. Bom, Sávia, isso não é automático? Quem está olhando de fora pensa, não, acho que realmente Júlio César já tem uma história, né? Tal, pode ser. Ou não, tem que provar primeiro que o partido tem tamanho para esse pedido? Olha, Joelson, está tendo discussão, né, sobre a legislação eleitoral em Brasília. Eu não sei se vão criar 5 vagas de senador ou 10. Só são 2, né? Porque a gente tem Júlio César no PSD, a gente tem Flávio Nogueira no PT, a gente tem Dr. Francisco, que é um nome citado dentro do PT. Então, assim, dentro desse grupo do governo, da situação, é uma disputa muito acirrada e são pesos pesados. E do lado da oposição, o senador Ciro Nogueira tem a possibilidade de tentar renovar o seu mandato no Senado com alguma dificuldade aqui no Piauí por conta desse contexto, mas ele tem facilidade, talvez, para disputar o Senado em outro estado com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro ou tentar a vaga de candidato a vice-presidente da República numa chapa da direita. Então, ele tem aí algumas opções que não passam diretamente pelo estado do Piauí. Eu acho que a grande disputa mesmo é dentro desse grupo do governador Rafael Fonteles. Bom, agora quem é do PT e tem essa pretensão tem uma certa desvantagem, porque Rafael vai para a reeleição e aí uma vaga já está ali. O PT já tem a cabeça, mas o PT em outros momentos conseguiu ocupar mais de um espaço com muita chiadeira, mas conseguiu, né? Governador e vice. Assim, com 2 chapas, com 2 vagas, foi em 2018, né? O Wellington Dias, o MDB, lutava pela vaga de vice e acabou emplacando Regina Souza, sobrando as 2 vagas do Senado, uma para o progressista, Ciro Nogueira, e a outra para o Marcelo Castro, em 2018. Tá aí, boa lembrança. Olha, daqui a pouco vocês, os dois, Erivaldo e Sávia, vão responder o que vai trazer mais dor de cabeça ao pré-candidato. Se é a situação do PRB dividido em relação à questão de doutor Pessoa e o apoio manifestado pela primeira-dama Roncalli Filho, ou a federação partidária, Fábio Novo, Partido Verde, Tereza Breto, a situação que precisa ser resolvida. Tá? Então, gente, para a gente encerrar essa pergunta para vocês, qual é a situação que vai exigir mais esforço do pré-candidato? Doutor Pessoa, para resolver as divisões dentro do seu partido, provocadas aí pelas declarações da primeira-dama, ou Fábio Novo, para organizar a casa na federação partidária, sabe? Eu vou falar sobre o PRD. Não, a situação do PV também acende aí uma luz amarela, mas eu acho que tanto o PV como o PRD podem ter as suas situações resolvidas, porque as ferramentas estão no Palácio da Cidade e no Palácio do Karnak. São espaços, são conversas, atenções, tanto o prefeito Dr. Pessoa quanto o governador Rafael Fonteles vão poder fazer isso. Agora, o PRD chama atenção porque é um grupo muito diverso, tem muita necessidade, é mais urgente, né, porque essa questão da chapa proporcional e são vereadores com mandato, muitas lideranças com peso, então eu acho que eles terminam tendo uma opção, que é a opção de não dar a legenda ao prefeito Dr. Pessoa, por isso que é urgente a resolução dessa questão. O PRD, acho que nessa próxima semana, Joelson... É o mais complicado. É o mais complicado. Elivaldo Barbosa. Até porque, Joelson, na federação, por uma situação de poder... Quem tem mais poder na federação? Fábio Novo. Alguém tem dúvida? Vamos votar 2-1 para Fábio Novo. Então, se for forçar a barra, Fábio Novo tem a segurança plena que vence separada e será o candidato pela Federação Brasil da Esperança. O mesmo não se pode dizer em relação ao prefeito Dr. Pessoa. Dr. Pessoa, ele não tem poder no PRD. Tem influência, porque tem a prefeitura, abriga ali a sua base aliada, mas vai depender muito da habilidade do gestor para exatamente ter essa influência garantir a legenda para ele disputar a eleição. É aquela história que o presidente Marquinhos Costa, Sávia, deixou escapar quase assim num tom de desabafo. Ele manda no Palácio da Cidade, aqui mandamos nós. Ou seja, doutor Pessoa não tem poder no PRD, tem poder na prefeitura. Ele terá mais problemas do que Fábio Novo para resolver seus problemas internos. Muito bem, Sávia e Elivaldo, gosto muito dessa companhia de vocês, mas ela chegou ao fim. Quero agradecer a você, Sávia. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito bom esses dias aqui, segunda-feira de Brasília, gente. Direto de Brasília na segunda, Sávia? Direto de Brasília na segunda, mas daqui a pouco eu estou de volta. Muito bem, então, Sávia, até segunda-feira, direto de Brasília, participando com a gente aqui do Tempo Real. Elivaldo Barbosa, uma ótima tarde para você. Vamos lembrar que amanhã tem Piauí que trabalha, Elivaldo? Ah, sim, tem Piauí que trabalha, chama a sua atenção para as reportagens lá do sul do estado e segunda-feira aqui no Jornal do Piauí. Feliz final de semana, até lá. Um grande abraço aos dois. O Jornal do Piauí fica por aqui. Voltamos na segunda-feira, a partir das 11h45 da manhã. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, até lá.